Então, a gente vai conversar hoje, ó, sobre rastreio do câncer de colo, né? E a gente sabe que a população-alvo é dos 25 aos 64 anos, então a André vai falar para a gente quando iniciar antes dos 25 e quando manter esse segmento, mesmo após os 64 anos, quando termina aquele tempo, né, da população-alvo. Então, a Andrea é responsável, né, pelo setor de patologia do trato genital inferior e colposcopia do Hospital Federal de Ipanema, lá no Rio de Janeiro, né? Ela é mestre em saúde da mulher pela Fundação Oswaldo Cruz, e ela também é membro lá do capítulo do Rio de Janeiro da Sociedade de Colposcopia. Andréa é nossa amigona aí, nossa conhecida de longa data, né, Andréa? Então, a gente vai ver, né, ouvir as pregações da Andréa, essa aula da Andréa, e depois a gente começa a fazer as perguntas, que vocês já podem, no andar da aula, durante a aula, já colocar no chat. Tá? Então, vamos aproveitar aí o que a Andréa tem a falar para a gente. Então, Andréa, por favor, a palavra é tua. Obrigada, Rita. Então, agradeço aí esse convite da Rita, né? Me senti muito honrada. Então, ela já me apresentou, estou vendo que também tem alguns residentes lá do Hospital de Ipanema. Então, essa foi uma aula que foi dada lá no Trocando Ideias, um congresso que a gente faz, né, no Rio, e eu vou falar, então, quando que a gente inicia antes dos 25 e mantém após os 64 anos. Está todo mundo me ouvindo? Rita, dá uns... Tá? Estamos. Sim. Então, tá. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu só, que eu estou me colocando aqui de um jeito que eu não estou enxergando minha tela toda. Então, só para a gente falar, aproveitando que também tem, né, que tem muito residente, né, o câncer de colo, ele é a quarta neoplasia mais comum entre as mulheres no mundo, né? No Brasil, ele é o terceiro tipo de câncer mais incidente. É lógico que depende muito dessa macro-região que a gente está falando também. A gente sabe que no norte ele é a principal causa, né? Ele está à frente do câncer de mama, né? Então depende muito, né? A gente não tem uma igualdade no Brasil. E é a quarta causa de morte por câncer no Brasil. E aí, a OMS ela fez algumas metas para tentar eliminar o câncer do colo. Então, essas metas precisam ser cumpridas até 2030. E aí eles chamam de metas 90, 70, 90. 90% das meninas têm que estar vacinadas até os 15 anos, 70% têm que estar rastreadas antes dos 35 e novamente antes dos 45, e 90% tem que ter o diagnóstico de lesão pré-invasiva e câncer, e essas mulheres têm que estar tratadas, tá? Então, essas são as metas, a Febrasgo apoia aí essa luta, e todo mundo deve apoiar essa luta, dessas metas da OMS. Então, o que é rastrear, né? Rastrear é a gente poder identificar as pessoas que são assintomáticas, que estão sob risco de adoecer. Então, não adianta a gente pegar uma mulher que tem muito sangramento, que já tem efetivamente um câncer de colo, a gente quer justamente pegar o contrário, aquela mulher que não tem queixa, que a gente vai descobrir porque fez um teste de rastreio. Então, tem que ter um equilíbrio, na verdade, entre os riscos e os benefícios desse rastreio, né? Então, para isso, a gente não deve iniciar o rastreio antes dos 25 anos, né? Voltando a falar que vai dos 25 aos 64, a gente não deve começar antes dos 25, que é o que diz as nossas diretrizes, a última edição de 2016, e a gente deve interromper os 64 quando a gente tem duas, no caso aqui eu estou falando de citologia, porque é o que diz é o que diz as nossas diretrizes, né? Duas citologias consecutivas negativas, nos últimos 5 anos, na verdade, aqui faltam 5 anos, e a ausência de lesão pré-invasiva, ela não pode ter uma história de uma lesão pré-invasiva. E aí eu coloquei uma tabelinha com algumas idades aí de início de rastreio, de final de rastreio, se a gente for olhar, são, né, países aí de primeiro mundo, e o Brasil também está aí começando o rastreio aos 25 anos, eu botei Israel começando aos 35, eu não consegui achar o final do rastreio, mas eu coloquei porque realmente foi o país que eu encontrei iniciando o rastreio mais tarde, isso tem a ver com certeza com a questão epidemiológica de cada país. E terminando o rastreio, a gente vê os países aí entre 64 e 74 anos, tá? Então, rastrear antes dos 25,
Um estudo já bem antigo, de 86, da IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa, né, de Câncer, já mostrava que rastrear aos 25 e não aos 20 anos, né, a gente, na verdade, está perdendo 1% da incidência cumulativa de câncer. Então, a gente perde muito pouco. Se a gente olhar esse gráfico aqui dos Estados Unidos, de 2002 a 2016, a incidência do câncer de colo na população variando de 20 a 24 anos foi bem pequena, foi de 1%. E a gente repara que, à medida que a gente também vai ficando mais velha, essa incidência também vai ficando bem pequena. Um estudo no Reino Unido, de 2009, mostrou que 75% das mulheres entre 20 e 24 anos, ou seja, abaixo dos 25, com história, com diagnóstico de câncer de colo, já tinham uma citologia prévia, né? E as mulheres com câncer de colo entre 25 e 29 não estavam protegidas pelas citologias abaixo dos 25 anos, mostrando que, às vezes, você rastrear uma faixa etária abaixo dos 25, esse rastreio, às vezes, não tem o mesmo desempenho, tá? E aí tem um estudo brasileiro de Campinas, que fez um estudo retrospectivo no período de 15 anos e quis avaliar qual era o padrão de câncer de colo, o tipo de tratamento, qual era a taxa de sobrevida dessas mulheres nesse período. E aí eles, fazendo um estudo de levantamento de prontuários, o que eles viram é que essas mulheres corresponderam a 32 casos, ou seja, foi 1,5% essa prevalência, foi uma prevalência bem baixa, talvez um pouquinho até maior do que dizem os estudos, em torno de 0,8% a 1%. E desses 32 casos, 5 eram soropositivos para HIV. E aí eles dividiram, que na verdade essas mulheres acabam rastreando realmente antes dos 25, né? Dependendo se elas já iniciaram atividade sexual. Eles dividiram, então, as mulheres em sintomáticas e assintomáticas. Das assintomáticas, que foram 18 dessas 32, todas foram detectadas pela citologia e praticamente 100% tinham diagnóstico de um carcinoma microinvasor. Na verdade, todas foram tratadas, curadas, e esse percentual, na verdade, foi semelhante às mulheres entre 25 e 29 anos. Das mulheres sintomáticas, o sangramento foi a queixa mais comum. Esse tempo entre o sangramento e o diagnóstico foi um tempo curto, em torno de 5 meses. E quando se comparou essas mulheres sintomáticas com grupos com faixas etárias, né, variando de 25 a 29, 30 a 34 e mais 35, o que se notou é que a evolução foi muito mais rápida, o tempo médio entre sexarca e diagnóstico do câncer foi um tempo curto, em torno de 7 anos. A gente sabe que o tempo da infecção por HPV e até um câncer de colo, isso leva muitos anos, 15, 20 anos às vezes. Embora tenha se encontrado um percentual maior de carcinoma epidermoide, houve um percentual, comparado, de modo geral, às mulheres com mais de 35 anos, um percentual maior de tipos mais raros, como adeno-escamoso, e um carcinoma diferenciado. Isso mostra que essas mulheres tiveram um prognóstico pior, foram detectadas em estádios mais avançados, e a citologia realmente não ajudou para essas mulheres. Então, só um alerta aqui que eu faço, que às vezes acontece uma mulher abaixo dos 25 anos, a gente fala, não precisa rastrear, mas se essa mulher começa a ter queixa, começa a ter sintoma, começa a ter sangramento, a gente tem que estar examinando, tá? E aí vamos para a pergunta, né? Quando, então, que a gente rastreia antes dos 25? E a resposta basicamente, são as mulheres imunossuprimidas. Aí a gente inclui, né, as mulheres soropositivas para HIV, as mulheres que estão fazendo uso de medicação imunossupressora, pacientes com doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide, pacientes que estão em uso de quimioterapia, né, por causa de câncer, pacientes que foram transplantadas de órgãos sólidos fazendo imunossupressor. As nossas diretrizes... Eu não posso ser você, eu não vou poder mais usar unhas. Gente, só desliguem o áudio, por favor, quando entrarem na sala, tá? Para não interferir. Obrigada. As nossas diretrizes, assim como as diretrizes americanas, né, tanto da American Cancer Society, essas diretrizes que vocês devem ter recebido junto aí, que foi da Sociedade de Colposcopia, o rastreio se inicia no primeiro ano após o início da atividade sexual, tá? E vai continuar enquanto durar esse fator imunossupressor. E aí, basicamente, a gente começa nessa situação. E quando que a gente não vai interromper, então, aos 64, que é o que recomenda as nossas diretrizes?
Bom, então não adianta só a idade, adianta a gente perguntar, a gente precisa perguntar e saber se essa mulher foi rastreada. Se ela chegou aos 64 anos e ela nunca foi rastreada, e eventualmente isso pode acontecer, ou se esse rastreio foi inadequado. O que é um rastreio inadequado? É uma mulher que não tem os 2 últimos exames, né, consecutivos, negativos nos últimos 5 anos. Então, para ela parar o rastreio, ela tem que ter pelo menos 2 histologias consecutivas nos últimos 5 anos. O que diz as diretrizes americanas, o consenso da Sociedade de Colposcopia? As mulheres imunocompetentes com mais de 65 anos, se elas não tiverem pelo menos 2 testes de HPV, né, podem ser HPVs isolados, primários, ou 2 cotestes, que é o teste de HPV e a citologia, ou se elas não tiverem pelo menos as 3 citologias negativas, isso tudo, nos últimos 10 anos, sendo o último teste de HPV nos últimos 5 anos e a última citologia nos últimos 3, ela não pode sair do rastreio, então não é só pela idade, tá? Então, voltando a falar das pacientes imunossuprimidas, a maioria dos estudos fala sobre as mulheres HIV positivas. A gente não tem tanta literatura sobre outras causas de imunossupressão. Então, um grupo de especialistas se reuniu para fazer esse guideline. Então, eles fizeram vários grupos e foram avaliar o que tinha na literatura em relação a outras causas de imunossupressão. Então, a gente vê, né, as pacientes então, HIV positivas, elas vão manter o rastreio até o fim da vida, a princípio, né? E esse teste, embora não seja muito a questão da aula, né? Mas, enfim, o teste HPV o americano começa a fazer nestas mulheres de 30 e mantém o rastreio de 3 em 3 anos se esse teste é negativo. Então, para as outras situações, eles avaliaram as mulheres com transplante de órgãos sólidos. Aqui, basicamente, é o transplante de coração, pulmão, fígado, pâncreas e rim. Transplante de medula óssea, mulheres com lúpus com ou sem terapia imunossupressora, mulheres com artrite reumatoide com terapia imunossupressora, essas mulheres, de acordo com os estudos que foram analisados, elas têm um risco maior nessas situações para lesão intraepitelial, para lesão precursora e para câncer de colo. Então, elas devem manter o rastreio de forma semelhante às mulheres HIV. As outras situações que eles pontuaram foi a doença inflamatória intestinal sem terapia imunossupressora e mulheres diabéticas tipo 1, não notaram nos estudos nenhum risco aumentado comparado à população geral. Então, essas mulheres seguem o rastreio habitual, elas vão interromper aos 64 de acordo com aqueles critérios todos, tá? Outra situação de quando que a gente não interrompe é que se essa mulher tem uma história de lesão pré-invasiva, NIC2 ou mais grave, né? Lesão escamosa, adenocarcinoma in situ, e ela tratou, fez aquele tratamento conservador, fez a excisão eletrocirúrgica, ou eventualmente ela fez um cone frio, essa mulher precisa ser seguida, essa é uma mudança das diretrizes americanas, que esse segmento era por 20 anos, agora esse segmento é por 25 anos. Mas também é aceitável que essas mulheres continuem sendo rastreadas de tempos em tempos, porque são mulheres com risco maior. E o que eles sempre pontuam é que a gente tem que prestar só atenção qual a expectativa de vida dessa mulher, e se ela tem uma expectativa de vida boa, ela pode continuar sendo rastreada, tá? Esse estudo da incidência e mortalidade do câncer e de outras neoplasias, tanto HPV relacionadas quanto não relacionadas ao HPV, após tratamento de uma NIC, foi uma revisão sistemática e que eu quis mostrar o seguinte: por que a gente tem que continuar? A mulher já foi tratada, por que a gente tem que ficar tantos anos continuar rastreando essa mulher? Porque esse estudo, na verdade, ele acabou simplificando, né, dizendo que existe um risco aumentado para câncer de colo, tá? Mesmo com tempo prolongado, embora cada vez que a gente vá fazendo mais testes de rastreio, e esses testes são negativos, aí eu vou dizer principalmente os testes de HPV, a gente tem mais segurança para dizer que é bem pouco provável que alguma coisa vá acontecer lá na frente. Mas o risco do câncer de colo mostrou que era pelo menos 3 vezes maior do que na população em geral e sendo estatisticamente significativo. E que esse risco ele é maior se essa mulher tem mais de 50 anos. E aí, quais foram as hipóteses,
quais foram essas teorias para eles tentarem dizer por que essas mulheres têm um risco maior. Primeiro que algumas mulheres podem ter uma infecção por HPV oncogênico, né, de forma persistente, o HPV de alto risco. Pode haver uma recorrência, embora o câncer de colo não seja considerado uma doença hereditária, às vezes você poderia ter um polimorfismo genético, e essas mulheres poderiam ter uma predisposição maior a se reinfectar de novo pelo HPV. Um minutinho, gente. Pelo teste, pelo HPV, e poder ter, às vezes, alguma alteração da sua imunidade também, imunidade inata. Ela pode ter uma doença pré-invasiva residual. À medida que a gente foi fazendo decisões menos radicais, e aí, quando a gente sai de um cone a frio, que era muita excisão do estrome, a gente passa a fazer uma excisão com uma menor quantidade de tecido para ser excisado, ou mesmo uso de tratamentos ablativos ou destrutivos, a doença que pode estar escondida nas criptas, né, dentro do canal, ou mesmo um erro de diagnóstico, quando essa mulher efetivamente pode não ter uma lesão pré-invasiva e sim já ter uma invasão. Né? E aí eles questionam se esse rastreio não deveria ser para a vida toda, ou seja, enquanto houver uma boa expectativa de vida dessa mulher. Tá? Nas pacientes que fizeram a esterectomia, a gente sabe que quem fez esterectomia por doença benigna não tem mais indicação de rastrear, né, nem de rastrear a vagina, tá? Agora, se por acaso, aí voltando aqui, vindo para a parte de baixo, essa mulher faz uma esterectomia por uma lesão benigna, mas ela eventualmente tem mais de 64 anos, esse rastreio é feito, seja pela citologia ou pelo teste de HPV, ela volta a ser avaliada de novo, tá? Agora, se ela fez a esterectomia, ou de forma incidental se descobriu que tinha uma lesão pré-invasora, né? Ou ela fez já como um tratamento, ela fez uma excisão e precisou excisar de novo e não tinha mais colo suficiente para excisar, ou ela tinha várias patologias concomitantes, tinha miomatose, volumose, tinha uma lesão de alto grau e você tenta excluir uma invasão, enfim. Você faz uma esterectomia e você pode interromper baseado também nessa expectativa de vida e o desconforto que isso gera desse exame também, à medida que a mulher vai ficando mais velha. Então, aqui, novamente, ela continua por pelo menos 25 anos, a mesma história que eu falei anteriormente, tá? E esse autor aqui, na verdade, é um estudo, na verdade, é uma reformulação das diretrizes que foram feitas pela BPTG, na verdade, né, que foi de 2018, e eles estão refazendo essa de 2022, tá? Porque a gente, na verdade, nas nossas diretrizes brasileiras, o HPV ainda não está contemplado, né, o teste. Bom, quase finalizando, gente, a gente também não interrompe o rastreio, e aí eu vou chamar aqui, eu falei de rastreio, mas eu vou até... a gente está falando rastreio aqui depois de um câncer de colo para neoplasia intraepitelial vaginal, mas a gente quer avaliar, às vezes, por uma citologia, se há risco de recorrência da lesão. Então, esse guideline, essa revisão sistemática que serviu como guideline do Canadá, que foi em 2010, eles fizeram uma atualização em 2016, não houve muita mudança, tá? As mulheres que fizeram tratamento de forma curativa, a intenção de curar a sua lesão, né, do câncer de colo, seja por cirurgia, por radioterapia ou por uma combinação de ambas, elas têm um risco realmente para recorrência. Então, o que o teste vai fazer é tentar avaliar essa recorrência. Essa mulher vai voltar de uma forma muito mais frequente nos primeiros 2 anos, e a gente tem que estar sempre perguntando sobre queixas, sobre sintomas, sobre sangramento, sobre secreção, sobre dor lobar, pensando em uma doença que possa ter recorrido localmente, né? E o exame físico, que é muito importante. Então, assim, parece que a citologia da vagina, a gente pesquisando uma neoplasia intraepitelial vaginal, ela talvez não tenha essa grande relevância. Então, eles dizem que ela não deve ser realizada mais do que uma vez por ano, né? Talvez o mais importante seja o exame físico. A paciente que realizou uma radioterapia, eles não recomendam nesse guideline a citologia, porque depois que você faz a rádio, você destrói esse tecido não fica o mesmo mais, e esse desempenho do teste fica prejudicado. O que tem de novidade nesse guideline? É o teste do HPV. Poucos estudos avaliaram nesse segmento. Como é que você pode seguir com citologia, com teste de HPV? A gente não tem realmente muito estudo ainda sobre isso,
E essa avaliação, parece que o teste de HPV ele é melhor quando você está avaliando uma recorrência após uma radioterapia, tá? Esse é o último slide que eu vou falar sobre esse artigo da American Cancer Society, que é um artigo muito interessante, em que, depois de tudo que a gente falou, né, de que a gente deve parar o rastreio 64, o americano para o 65, nos Estados Unidos, uma em cada 5 mulheres, né, vai ter o diagnóstico do câncer de colo com mais de 65 anos, né? E a gente fala, opa, mas como assim, né? A gente acabou de dizer que vai parar o rastreio, né? Então, na verdade, o que esse estudo diz? Possivelmente, essas mulheres ou já tinham um diagnóstico prévio, antes de 65 anos, ou foram mulheres que realmente saíram sem ter finalizado todo aquele protocolo para interrupção do rastreio, né? Então, a efetividade, o desempenho dos testes de rastreio ainda são limitados nas mulheres com mais de 65 anos, porque são baseados em estudos observacionais e opinião de especialista, tá? E aí fica um questionamento, qual seria a duração da proteção desse teste de HPV, que a gente sabe que dura 5 anos, depois de 65 anos, será que essa duração seria também de 5 anos? Quantos testes seriam necessários para a gente poder dizer que essa mulher realmente não tem mais risco, esse risco é muito pequeno? E aí, assim, o que a gente pode dizer o contrário agora? Quer dizer, poxa, mas a gente está falando para parar, e aí a gente também está dizendo que elas têm mais risco, passa a ter 20% de risco, e as mulheres que acabam que estão vivendo mais, existem alterações no próprio comportamento sexual da mulher, estão começando a ter novas parcerias, existem risco de novas infecções, né, acima dessa faixa etária, mas parece que isso também não seria muito relevante, porque a gente sabe que as ondas de transformação ela é importante para a infecção pelo HPV, e quando a gente vai ficando mais velha, a gente olha o psicólogo, que é da figura do Cartier, e a gente vai vendo que vai sendo muito difícil a gente conseguir ver a totalidade das zonas de transformação. E, eventualmente, essas mulheres podem ter uma reativação e uma progressão de uma infecção latente, porque à medida que a mulher envelhece, à medida que a mulher vive mais, ela também tem envelhecimento, mas envelhecimento também da imunidade. Mas aí a gente vai pensar, será que esse tempo seria o suficiente para que essa mulher, então, começasse a desenvolver, a partir dali, toda aquela questão da história natural da infecção pelo HPV? Provavelmente esse risco é um risco baixo, tá? E aí, não tem realmente um estudo também que compare os testes de rastreio, o preventivo, a citologia, o teste de HPV, um coteste após os 65 anos de idade. E, além disso, a gente tem limitações, as limitações anatômicas, né? Às vezes até a estenose do canal, a estenose do orifício externo, as doenças articulares que vão acontecendo, a dificuldade de colocar uma mulher na posição ginecológica, o desconforto do espéculo pela atrofia, a limitação da visualização da própria zona de transformação que eu já havia falado, às vezes uma citologia com uma celularidade comprometida, uma mulher vai ter, às vezes, mais resultados de falso positivo indo para a colposcopia, com colposcopias mais difíceis, eventualmente até realização de biópsias e tratamentos, às vezes, que podem ser desnecessários, tá? Então, diante disso tudo, só finalizando, pode acontecer, lógico que pode, mas o que diz esse artigo é que talvez sejam mulheres que não tenham feito o seu rastreio de forma adequada e, possivelmente, mesmo diante desse cenário todo, né, da possibilidade de uma nova infecção, da reativação de uma infecção latente, possivelmente a gente não teria tempo hábil, realmente, para que ela desenvolvesse um câncer de colo, tá? E aí, como mensagem final, a gente tem que rastrear abaixo dos 25 anos as mulheres imunossuprimidas. Esse rastreio acontece de forma contínua, enquanto ela tiver uma boa expectativa de vida. A gente tem que assegurar o rastreio de forma adequada para a gente poder dizer que ela vai interromper pela idade. Então, não é só a idade que faz ela interromper o rastreio. Ter conhecimento... Peraí que apareceu uma coisa aqui na minha tela. Ter conhecimento da história prévia. O ideal seria que a gente pudesse ter isso documentado. O americano diz que se você não tem isso documentado, você não pode terminar o rastreio. Muitas mulheres fazem esterectomia, 20 anos depois elas não têm nem ideia do que elas fizeram, né? Então já jogaram fora, né? Infelizmente. E a gente tem que ter
lembrar que as mulheres vacinadas ainda se mantêm com rastreios semelhantes, tanto em relação ao início quanto ao fim do rastreio. Por que isso? Porque a gente ainda não tem uma cobertura vacinal tão adequada a nível mundial que possibilite a gente, nesse momento, mudar esse rastreio, né? Isso provavelmente no futuro vai acontecer, tá? Gente, era essa mensagem que eu queria ter passado para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Vou desfazer aqui, vou descompartilhar. Rita? Oi? Ah, tá bom, tá me ouvindo. Estou ouvindo perfeitamente. Pronto, já tá tudo... Tirei da tela? Já tirei, né? Já, tirou, só está aparecendo você agora. Saiu tudo. Uhum. Pronto? Tá, beleza. Uhum. Isso. Então, vamos passar, então, agora as perguntas, né, gente? Gente, já tem algumas perguntas para você aí no Quer chat. que eu leia, doutora? Isso. Dá para você ler, Bel, você lê melhor. É que hoje ficou meio atrapalhado o negócio. Eu estou conseguindo ler. Tá? Bom. Mas a gente lê para você, doutora Tá Andréa. bom, tá bom. Parabéns pela apresentação, muito clara e didática e direta, né? Isso que a gente precisa de coisas práticas, muito bom. A Julie, ela é nossa especializanda, ela perguntou, gostaria de saber sobre o uso de contraceptivos e a relação com cogênese do HPV, pois alguns estudos referem que o uso do contraceptivo oral poderia favorecer o câncer mais precocemente. Desculpa, eu não peguei o nome de quem perguntou. Julie. Julie. Sobre o uso de contraceptivo e o câncer de colo. Isso. Você sabe que nesse artigo brasileiro de Campinas, eu acabei não mencionando isso, mas essa incidência, essa prevalência que eles viram de 1,5%, que eles acharam que foi um pouquinho maior do que diz aí, um pouquinho maior do que diz o restante dos estudos, o que eles acabam correlacionando é que muitas meninas aqui acabam tendo um relacionamento, talvez, a sexarga um pouco precoce pelo uso do anticoncepcional. A gente sabe que existe essa associação, dessa possibilidade do uso do anticoncepcional, talvez, eu entendo assim, até por tentar expor um pouquinho mais essa zona de transformação. Não sei se a Rita pensa diferente, mas expondo essa zona de transformação, a gente sabe que é ali que o HPV, geralmente a infecção acontece. Embora as pílulas de hoje em dia sejam pílulas de dose baixa, antigamente a gente via mais isso, com doses mais altas, mas ainda existe essa correlação, sim, de você dizer que o anticoncepcional poderia predispor, poderia ser um fator de risco, né? Uhum. Eu concordo com você, Andréa. Inclusive, a gente vê hoje que está aumentando muito a incidência do adeno, das lesões glandulares, né? E a gente sabe que o HPV ele tem um receptor para estrogênio e para progesterona, né? Então, realmente, acho que tem sim uma correlação positiva da pílula com o aparecimento de lesões de alto grau, e mesmo do câncer. E talvez por ser mais jovem, começar a tomar pílula antes, aquilo que você falou, né, André? Ela vai ter mais exposição da ZT, à infecção viral. Uhum. Mas isso não justifica rastrear antes, né? Eu acho que seria essa a ideia da pergunta, né? Não. Só justifica rastrear antes as mulheres imunossuprimidas. Na Imunossuprimidas. verdade, o que eu acho que muita coisa, assim, acho que isso com certeza acontece, é que muita gente, por estar usando contraceptivo, acaba também não usando preservativo, né? Então, eu acho que tem uma questão aí de um possível viés aí nisso, né? Porque aí você também não usa preservativo e isso aumenta o risco da infecção, né? É grande preocupação, eles se preocupam com a gestação não programada, né? E esquecem das infecções. Tem outra pergunta aqui da Paula, também a nossa especializanda. Ela coloca, gostaria de saber a presença de sintomas de sinusorragia e dispareunia se justificam o rastreio abaixo de 25 ou se só o exame físico seria suficiente?
Então, a sinusorragia, eu acho que se a paciente é muito jovem, a gente também tem que pensar, acho que em primeiro lugar, numa cervicite, né? Então tem que ser examinada. Eu acho que se você descarta a possibilidade de uma cervicite, aquilo que eu falei, às vezes você tem um sangramento que não melhora, e você associa isso às vezes ao uso de uma pílula, de um escape, ou sangramento na relação, eu acho que isso poderia ser uma situação de você fazer realmente um exame, sim, um exame diagnóstico. Até porque em algumas Concorda? situações a gente, para melhorar ali, né, a metaplasia escamosa, a gente aplica o ATA, às vezes, né, a gente teria que afastar uma condição clínica, às vezes, pré-neoplásica, né, ou neoplásica, principalmente naqueles mais raros, né? Não sei qual que é a opinião da doutora. Não, eu concordo. Eu acho que é paciente que tem um sangramento, você, não, você tem que descobrir do que ela sangra, né? Se você visualiza, você vê que é do colo, você descartou a cervicite, você já fez a pesquisa de ST, eventualmente você vai fazer o seu rastreio, nesse caso, sim. Mas aí é uma paciente sintomática, né? Aí vem a história do rastreio, né? Enfim, você já está avaliando uma paciente que tem uma queixa, né? Igual aquele estudo, né? Ele avaliou várias pacientes com sintoma, e essas pacientes realmente, não foi, no caso delas, ali não foi o teste de a citologia, não foi ela que detectou o câncer, né, efetivamente. Às vezes, a gente tem que fazer uma biópsia, enfim. Eu tenho uma pergunta, doutora. Eu acabei me distraindo aqui com meu filho na hora que você começou a falar dos outros países que fazem rastreio. Qual que é a idade mais baixa que eles fazem rastreio? Pois é, eu peguei nos países desenvolvidos, né? Todos estavam fazendo com 25. 25. Não tem nenhum que faça abaixo. Tem, na verdade, tem um artigo da transição, um artigo europeu. A gente fica achando que na Europa, né, todo mundo faz teste de HPV, todo mundo, e não é verdade, né? Isso é um momento de transição. Assim como a gente também ainda não tem essa questão, a gente tem isso no consultório, a gente não tem isso efetivamente no SUS, mas existem muitos países que ainda têm como base a citologia. E, por exemplo, acho que a Alemanha, se eu não me engano, ela começa a rastrear aos 20, ou aos 21. Então, não é todo o país europeu. Eles estão no momento de transição para o teste de HPV, e mudanças, né? Então, assim, a Holanda é um país que faz aos 30, ela usa só o teste de HPV isolado, né? Mas tem muitos países. Tem uma lista num desses artigos que eles mostram todo mundo que ainda está fazendo a citologia como a gente faz no SUS, entendeu? A tendência, né, Andréa, cada vez aumentar a idade, né? Por exemplo, a Austrália, se vê, né? Eles começavam com 18 anos, né? E Sim. agora eles já estão com 30, parece, né? Então, a tendência é cada vez aumentar mais, até porque eles estão usando o teste do HPV, que a gente sabe que ele, né, funciona melhor em mulheres com mais idade, né? Principalmente em mulheres com mais de 30, né? E eu acho que a tendência agora, inclusive, nessa população pós-vacina, é realmente aumentar a idade de rastreio, né, e usar o teste. Só que aquilo que a gente sempre fala, né, o problema do teste HPV é que tem que ter um cenário de rastreio organizado, né? E infelizmente que no Brasil essa confusão, né? É uma população pequena hiper rastreada e a maioria nunca fez uma citologia na vida, né? Então é meio problemático, né? Quando eu disse aquilo de você olhar a idade da paciente, você tentar questionar, né, se ela já fez rastreio, às vezes a gente não é tão surpresa, né? Quantas vezes a gente não pega uma paciente que nunca rastreou, isso acontece, né? E aí essa paciente não pode realmente sair do rastreio, mas isso acontece, a gente tem que perguntar, né? Sim. Agora, você viu, Israel rastreia a partir de... Gente, Oi? atenção para o áudio só. Quem não está falando, desliga o áudio, por favor. Atrapalha a aula. Sim, André, pode falar? Não, eu ia falar que Israel rastreia a partir dos 35, então vai muito das Pois características é. de cada país, né?
provavelmente, realmente, a incidência lá de câncer de colo deve ser muito baixa, É né? Uma baixa, população é. muito pequena, enfim, tem outras questões, né, que são mais fáceis de serem, talvez, manuseadas do que a gente aqui, né? Aqui é muito Sim, desigual, né? sim. É, até pelo tamanho do país, né, e pela mistura na composição étnica, né, então tem tudo isso, a gente tem que levar em conta, né. Aqui vai ser complicado pelo tamanho do país, né, eu acho. Sim. E, né, e, enfim. Mas essa questão do teste de HPV, ela é interessante até como a história da autocoleta, né? Sim, sim, Isso permite que você vá para um lugar, né, muito inacessível, que a própria mulher faça autocoleta e que de tempos em tempos alguém passe para buscar, né? uhum, é. Eu acho que isso é um dos pontos mais positivos que tem no teste HPV, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, se a gente fosse pensar nessas populações ribeirinhas que estão longe, né, de acesso a atendimento médico, seria ótimo, né? Porque passaria um lugar, né, sei lá, uma lancha, por exemplo, e ia recolhendo todos aqueles testes. Então, isso realmente eu acho assim super promissor. Só que nós temos que melhorar, né, o fluxograma do rastreio, né, André, melhorar, né, as condições assim, de como que ele vai chegar na população, né? O teste de HPV ele começou já, a OMS já tem recomendado, né? Você vê continente África, a recomendação do Uhum, rastreio é o teste de HPV, né? Não é sim, só, né? Tem sido o teste, né? sim. Não, é bem interessante. Eu acho que vai ser com o tempo, né, André? Eu acho que vai ser o que vai acontecer, né? Cada vez mais ele vai tomar conta, até porque ele não tem o problema do viés da concordância, né? Interobservador, intra mesmo, né? Então, Isso. eu acho que isso aí é o futuro. A grande pergunta que a gente faz é sempre isso, né? Como a gente fazer, em termos de saúde pública, né? Um fluxograma, um protocolo que seja seguido à risca, né? Porque a gente vê que com a própria citologia, o pessoal, mesmo as pessoas, aqui em Curitiba a gente tem isso, não sei lá no Rio, por exemplo, os colegas que estão nas UBSs, eles rastreiam menina de 13 anos, né, e mandam, daí vem com a citologia alterada, eles mandam para a unidade secundária, sabe? Então é complicado, quer dizer, o que a gente vê? Que esses profissionais não estão sendo treinados, né? Porque eles deveriam ser treinados, um treinamento básico, para ver como que eles têm que rastrear, né? Qual a idade. E isso, nas diretrizes, nós temos uma tabelinha ali que é tranquila. É só seguir a tabelinha ali que não tem erro, né? E o pessoal não segue. Então, eu acho complicado, sabe? Por isso que eu achei interessante a tua aula, André, até quando eu vi lá no Rio, né, que a gente viu no congresso lá, por conta disso, para que até as pessoas que estão assistindo tal tenham essa consciência, né, que isso tem que ser seguido um protocolo, que não pode rastrear qualquer um que tem 15, 16 anos só porque teve relação sexual, né? Então, né? Do que a gente pode estar só aproveitando aqui dos residentes, né, e dos especializandos, porque a gente pode estar, é aquilo que eu falei, o rastreio, a gente tem que ponderar risco e benefício, né? Então, se você começa a rastrear demais uma menina muito jovem, a chance de você encontrar infecção pela HPV ou mesmo lesão de alto grau é enorme, e a gente Uhum. sabe que mesmo essa lesão de alto grau pode regredir, né? E a gente pode estar atrapalhando a vida, não só psicologicamente, como do ponto de vista reprodutivo, né? Sim, sim, eu acho Eu tenho também. uma dúvida, doutora Andréia, com relação àqueles 2 exames consecutivos lá no final, né, próximo aos 64 anos. Nossa grande dificuldade é ter representação da JEC, né, então às vezes vem com ausência de representatividade da JEC. Isso limita faz com que a gente tenha que rastrear por mais tempo, se esses 2 últimos forem só com escamoso? Boa pergunta. Às vezes a gente pega uma mulher de 64 que a gente já tem aí uma estenose, né? E aí eu acho que vai pela tua possibilidade. Se você não tem mais essa possibilidade, ela não tem história prévia de nada, né? Você está dizendo que você não tem como fazer um teste de HPV. Ela fez só a citologia, você não tem mais outra coisa para fazer. Eu encerraria. Se você tem um histórico dela, de que ela nunca teve problema,
Eu acho que você dificilmente vai conseguir essa representatividade, se ela tem já Eu vi essa essa dificuldade eu anatômica. vi essa dificuldade quando eu estava no posto, sabe, porque às vezes na saúde suplementar a gente orienta a estrogenizar, né, para ter uma coleta mais adequada, mas no SUS as pacientes às vezes tinham mudança de parceiro, eram tabagistas, não usavam estrogênio, a gente tem, ela, né, a gente orientava, mesmo que tenha a gente tem o estriol, né, no posto, elas não usavam e a gente ficava com essa limitação, né. Mas eu acho que, assim, o estrogênio, eu acho que tem que sempre lembrar de ser feito, realmente. Mas eu não acho que o estrogênio vá melhorar dependendo da estenose da paciente, eu não acho que ele vai melhorar assim, É, não. às vezes não tanto, Tentativo. né. Ele vai melhorar a qualidade do seu exame, em termos de melhorar a celularidade, mas falar que você efetivamente vai conseguir, mas eu concordo com você, eu também tentaria. A gente sempre tenta fazer um estrogênio tópico, dependendo da atrofia, você faz 20 dias direto de estrogênio tópico, né? Uhum. Mas, assim, a gente podendo ter o teste de HPV, ele parece dar uma segurança maior, né? A negatividade dele do que uma citologia negativa. É assim, você fica mais tranquilo com um teste negativo, para você poder dizer, encerrei o rastreio, está tudo certo, agora, a partir de agora, eu não colho mais. Se você tem um teste, isso te dá uma tranquilidade maior do que uma citologia negativa, né? Digo, mesmo que ela tenha tido histórias todas negativas, você encerra com mais né, mais tranquilidade, né? Mas eu acho que eu te responderia que eu acho que vai muito a isso, depende se estrogenizou, continuou não conseguindo vir, reptério glandular, né? Às vezes acontece também muito isso, eu encerraria, tá? Enfim, mas às vezes acontece muito de você ficar tentando, né? E você não vai conseguir, né? Às vezes não tem como. Sim. Não sei se mais alguém tem perguntas, nós estamos Daí só aproveitando aqui, André, nós estamos falando de rastreio, né? E só provocando você assim, o rastreio na época, na era, né, pós-vacina, né? Nós não estamos na era pós-vacina ainda, né? Estamos na era da vacina muito mal, né? Porque ela não está sendo muito abrangente. Como é que vocês estão aí no Rio em termos de vacinação? É, Está correndo bem? Está tendo uma adesão grande ou não? Você tem ideia, mais ou menos, André, como é que está? Acho que não, ainda mais com a coisa da Covid. Acho que baixou também o número de vacinação para HPV, né? Então, eu acho que eu vejo que acho que está faltando um pouquinho mais de campanha também do Ministério em relação, né, a isso. Eu acho que cabe a gente, né, enquanto profissional, a gente está estimulando quem a gente encontra, né, quem a gente atende a vacinar, né? Vacinar filho, filha, né? Sim, Eu acho que está faltando campanha, não acha? também. Eu acho que eu fiz essa pergunta por quê? Porque sabe o que eu estou achando, André? Que vai acontecer, está acontecendo já com a vacina, aquilo que está acontecendo com o rastreio, né? É muito parecido. Aqui nós vamos ver uma população também de pessoas que têm maior poder aquisitivo, que estão fazendo vacina com 80 anos, né? E aquela menina que precisa ser vacinada não está sendo vacinada, né? Então, realmente, eu acho que concordo com você que falta, né? Políticas públicas, né, para que aumente mais propaganda, mais chamamento dessas meninas para vacina, para a idade certa, a idade adequada, né, e não ficar vacinando gente que não tem nada a ver, né. Então esse é o medo que eu tenho, que faça um paralelo com o rastreio, que a gente tem mulheres hiper rastreadas no Brasil, que fazem às vezes até de 6 em 6 meses uma citologia, e a maioria nunca viu, né, um Papa Nicolau na vida, né. E isso é meio preocupante, né? Preocupante mesmo. Com certeza. Alguém mais tem alguma pergunta? A Bel está fazendo propaganda aqui, ó, gente. Nós vamos ter no nosso Paranacolpo, tá? calma, Olha, no dia filho. 29 e 30 de julho, e no dia 28 vai ter um curso de CAF, de FRAX aí também, embutido praticamente, quer dizer, junto, né, com o Paranacolpo, tá? Então, é o 10º ano do Paranacolpo, e esse ano nós temos a presença confirmada da doutora Cláudia Jacinto, da doutora Andréa Tristão,
e da doutora Adriane, desculpe, doutora Márcia Camilos, né? Então, e mais o povo daqui também. Então, a gente espera, né, vocês no Paraná Coop, eu acho que vai ser bem bacana, aquele modo dinâmico, prático, bem legal, como essa aula aqui da Andrea, né? Direto ao ponto, né? Certo? Para a gente aprender e poder jogar isso no consultório, né? No dia a dia do consultório. Tá bom? Tá, Cíntia, posso dar uma última mensagem que eu acho que tem que ficar? Que eu acho que é Sim. isso. Não interromper só pela idade. A gente não pode deixar de perguntar, né? Então, se todo mundo perguntar, não tem certeza, está na dúvida, termina o rastreio da forma como ele tem que ser terminado, né? Para a gente poder terminar com segurança. Uhum. Certo. Acho uma boa mensagem de final de palestra, Andréa. Então, olha, Andréa, eu já quero agradecer em nome do curso de especialização de TGI da Universidade Federal do Paraná e também do capítulo do Paraná da Sociedade Brasileira de TGI e Colposcopia, a sua presença, a sua aula foi bastante interessante, a gente vai deixar gravada também, e eu acho assim que esperamos, né, poder contar com você em outros também eventos, em outras participações aí, André, porque valeu muito a pena, tá? Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, já desculpamos pelo rolo que deu aí com o link, certo, né? Mas são coisas que acontecem no mundo digital, né, André? Tá? Perfeito. Eu também tenho as minhas dificuldades aqui.